Isaías 45, o verso 5. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma: o que tu fazes? Ou a obra da tua mão não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? Ou à mulher: por que me dá luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, que eu queria ler isso aqui em outra versão, que diz assim: abra-se o céu e derrame justiça, abra-se a terra para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta o seu Criador? Que aflição espera quem contesta o seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: você não está fazendo direito. Ou exclama: você não sabe trabalhar. Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que tu me geraste? Ou à sua mãe: por que me trouxeste ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador: queres tu questionar o que farei por meus filhos? Queres tu questionar o que farei pelos meus filhos? Querem dar ordem a respeito do que minhas mãos fizeram? Irmãos, o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão. O ser humano vive querendo doutrinar a Deus. Eu queria contribuir um pouquinho nessa manhã, falando de Isaías 45, uma palavra que o Senhor deu a Ciro. O Senhor fala a Ciro isso aqui. E algumas Bíblias, no título, no subtítulo, diz assim: Ciro, o libertador de Israel. Cabe na sua cabeça? Depois vai estudar Ciro para você ver quem era Ciro. Grego. E você sabe que a Grécia, quem já viu o filme do Alexandre o Grande, se percebe que eles tinham sexo com mulher para reprodução, mas quando eles queriam ter prazer, eu não vou ousar falar não, já estou com um monte de problema porque eu falo. Você está dizendo que Deus concorda com isso? Claro que não, irmãos. Eu estou dizendo que quando Deus quer usar, não significa que Ele aprova, mas Ele usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E Deus não vai pagar pedágio para a igreja para fazer o que Ele quer. Às vezes a igreja pensa que tem lugares que Deus não pode se mover. Fábio falou hoje aqui, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Quem aqui já passou pelo vale da sombra da morte? E Deus estava lá. Não, mas a igreja é santa. Ei, o primeiro crime da Bíblia foi por causa de um culto.
2 irmãos foram cultuar a Deus, um deu um culto legal, o outro não. O pecado nasceu no paraíso, num lugar onde a presença de Deus vinha todos os dias. Então, se você lê Isaías 45 com bastante atenção, você vai ver o Senhor chamando Ciro de meu ungido, e dizendo: eu te tomo pela mão direita. Essa expressão, eu te tomo pela mão direita, está dizendo: eu vou te dar autoridade. E para tu abater as nações, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles portas que não se fecharão. Se você ler o verso 2 em diante, ele diz: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que tu saiba que eu sou Deus. E por pelo menos 3 vezes você vai ver nesse texto Deus dizendo para Ciro: embora tu não me conheças, 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 eu vou fazer, eu vou te usar. Aí logo em seguida você vai ver no texto que o Senhor fala a partir do versículo 8. Ele está se referindo a Israel. Ele está dizendo: quem são vocês para discutir comigo? Quem é o barro que vai dizer para o seu oleiro o que ele deve fazer? Quando a gente vê um texto desse, a gente pensa assim: Deus está concordando com isso? Irmãos, a realidade presente, como foi dito aqui hoje, ontem, antes de ontem, a realidade presente, ou o não de Deus, ou o sim de Deus, não é exatamente o que Deus está querendo fazer ou dizer. Nós estamos num processo, e é muito difícil você falar de coisas eternas para as pessoas que só querem viver no tempo presente. É muito difícil você falar de uma prosperidade eterna para quem só quer prosperar no tempo presente. É muito difícil você falar de uma vida eterna para quem quer ter sucesso somente na vida presente. Nós viemos num emergente, no fast food. As pessoas que querem vida momentânea, prazer momentâneo, elas têm muita dificuldade de se prender às coisas eternas. Eles não têm um alvo eterno para funcionar. Jovem rico, Jesus falou para ele disse: não, mas tudo que o senhor está falando eu faço. O Senhor disse: tá bom, então vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. Jesus estava mostrando para ele onde estava o coração dele. E aquele homem, ele queria a vida eterna, mas ele queria a vida de rico eterna. Irmãos, eu e você precisamos entender o movimento de Deus. Parece que a gente está sendo redundante aqui, mas você vai ouvir todas as palavras de novo. Elas vão estar no canal do Mevan do YouTube, elas estão lá. Ouve o que todo mundo falou aqui, você vai ver. As coisas que estamos vivendo, elas apontam para um futuro. Irmão, o mundo vai continuar sendo mundo, mas a igreja não pode deixar de ser igreja. A igreja tem um padrão. A igreja ela tem que se desvencilhar do mundo mal e parar de dar crédito para isso. Porque o Brasil está acabado, porque a igreja está acabada. Irmão, estude avivamento. Todo avivamento nasceu de igrejas que estavam mortas. Todo avivamento nasceu quando ninguém tinha mais esperança. 5, 6 pessoas se juntaram e começaram a orar, tiraram os olhos da situação presente, da circunstância presente, e botaram os olhos no eterno, naquilo que está por vir. Amém, irmão? Não adianta você querer fazer tudo certinho agora. Eu não estou dando uma chave para você fazer coisas erradas, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muita gente, irmãos, sabe, fingindo uma moralidade, porque o fingimento da bondade é a pior das maldades. O fingimento da generosidade é a pior das maldades. A moralidade não tem valor nenhum para esse mundo caído, irmãos.
E nós precisamos aprender a ser igreja. Deus não tirou o povo do Egito antes das pragas, e as pragas estavam lá. E as pragas veio, 10 pragas, você sabe, conhece a história. Mas o povo de Deus não foi atingido. Parece que a gente está esperando um escape, um rapto. Tira nós daqui, depois o Senhor faz o que o Senhor quiser. E o Senhor está dizendo, não, eu quero que vocês aprendam a ser igreja no meio disso. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio do problema. O Senhor está dizendo que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação, não estou dizendo nada. Mas haverá sinais. Eu estou dizendo para você que a gente está sempre querendo sair de algum lugar. A gente quer eleger um presidente que defenda a igreja. A gente quer um prefeito que defenda a igreja. A gente quer alguém que defenda. A igreja não precisa de defesa. A igreja tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então quando você for eleger alguém, diga assim, olha, a igreja te envia para esse lugar. E conte com a igreja vai levantar suas mãos para você ser bênção nesses lugares. Amém, amém. Porque não é para ir para lá e assinar terreno para a igreja, não. A igreja é peregrina, ela não é andarilha. A igreja é peregrina na terra, ela não é andarilha, amém? Aleluia! Parece que a gente está sempre querendo se guardar, se proteger do quê? Se é no meio do sufoco, se é no meio da pressão, se é no meio da dor, se é no meio do problema que a gente aprende a ser igreja. Estava lá nos Estados Unidos, um irmão lá falou uma coisa interessante. Cozinha feijão para você ver. Bota feijão numa panela para cozinhar. Uma panela comum. Irmão, leva 5 horas para cozinhar o feijão. Mas bota na panela de pressão. 40 minutos tem feijão. Quem vive na pressão come primeiro. E você está na igreja fazendo campanha para sair da pressão. Você é na pressão que você está aprendendo a ser crente. Amém? Mas é muita luta, pastor, meu irmão. É porque a gente está sempre procurando alguém para resolver o problema da igreja. E quando nós fazemos isso, nós anulamos Cristo. E a gente quer que a igreja funcione. E a igreja continua funcionando. O importante é estar funcionando, não importa como e com quem. Não importa o que eu tenho que fazer para a igreja funcionar. Irmão, quando uma pessoa perde um membro do corpo, ela tem uma possibilidade de colocar uma prótese. E a prótese, ela tem um objetivo, é funcionar. Agora, pasmem, a palavra prótese vem da palavra propósito. Então tem pessoas que perdem o propósito e elas colocam uma prótese, para quê? Para funcionar. E a prótese funciona, só ela não está ligada na cabeça. Então tem muita coisa na igreja funcionando que não está ligado na cabeça. A cabeça é Cristo. E se Cristo não governa, quem governa ou é eu ou é o diabo. Ou sou eu ou é o diabo. Então eu e você precisamos entender isso. Eu não tenho que provar daquilo que eu estou convicto. Jesus nunca precisou provar a existência de Deus, porque ele sempre esteve seguro da existência de Deus. Pastor, mas é difícil. É luta, é prova. Eu gosto muito de uma frase de um escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz assim, que os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que o vento canta. Então muitas coisas que você discerne a partir daquilo que você pensa e acha e vive. Muitos dos nossos discernimentos têm a ver com a nossa maneira de viver. Amém? Porque uma pessoa que vive na alegria do Espírito, ela vai discernir de um jeito, né? O otimista e o pessimista.
O pessimista, ele só vê defeito. O otimista, ele sempre vê uma solução para isso. E a forma que você vê a vida determina até onde você vai. Então eu oro para que a nossa alegria não esteja condicionada ao dia bom ou ao dia ruim. Esses dias a gente passou algumas lutas, perseguições, e foi difícil. É muito difícil lidar com a calúnia. É muito difícil lidar com a perseguição. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi uma lição muito grande. Que a rejeição da multidão, ela te empurra para pessoas específicas. E aí você vai ver que você estava dando crédito a muita coisa que não faz sentido. E você parou de dar crédito a realmente quem precisava do seu crédito. Irmãos, meus amigos foram lá para casa. O Brasil desceu para cá nesses dias, pastores, amigos. Começaram até a enviar oferta. Eu disse, eu vou fazer mais cara de triste. Daram oferta, foram lá para casa, ficaram lá com a gente, rimos, choramos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Toda dificuldade que você passa, irmãos, é para você ajeitar e ajustar a rota. Amém? Então eu quero entender que a minha agenda é a agenda de Cristo, é a agenda da eternidade. O Jacques falou uma coisa aqui no Café de Pastores, ele pregou naquele dia, ele falou uma coisa: ou você está sendo transformado ou transtornado. É porque o Evangelho, algumas pessoas ele tem transtornado, porque o Evangelho é loucura, irmãos. E nós não podemos perder isso. Nós queremos que o Evangelho seja muito lógico. Teve um dia que Jesus chegou, acho que foi João 20, se eu não me engano. Jesus chegou, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Jesus disse, a paz esteja convosco, e não falou mais nada. Ele fez o quê? A Bíblia diz que ele soprou sobre eles. Porque tem coisa que não dá para falar, tem coisa que Jesus... Eu acredito que ele estava tentando fazer o seguinte, dizer assim, ó, vocês vão entender pelo Espírito que não tem palavra para explicar. Então eu vou soprar sobre vocês. Vocês estão sem paz, então receba a paz. Ele disse, ele entrou, eles estavam trancados com medo dos judeus. Jesus entrou e disse, a paz seja convosco, e soprou sobre os seus discípulos. Soprou sobre os seus discípulos. Então tem hora, irmão, que palavra. Tinha uma música que a gente cantava quando era menino. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Então, querido, não entregue seu emocional para o diabo. O diabo quer a sua cabeça, mesmo você tendo entregado seu coração para Jesus. O diabo quer transtornar você. E como eu tenho dito aqui, muitos líderes servem a Deus com o coração, mas não com a cabeça. Muitos líderes têm servido a Deus com tudo que tem, mas o seu emocional está na mão do diabo. Irmãos, Moisés ganhou do diabo em tudo, mas pecou no seu emocional. Um líder emocionalmente desequilibrado, ele pode botar a perder uma congregação. Ele pode botar a perder uma geração. Olha o que diz o Salmo 106, verso 32 e 33. Olha o que diz o Salmo 106, verso 32, diz assim: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Moisés ficou tão nervoso que ele falou sem pensar. Então veja bem, Moisés falou sem refletir. Depois que o indignaram nas águas de Meribá, por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. E sabe o que é que faz a gente muitas vezes falar irrefletidamente? É o cansaço. Homens cansados vão negociando valores.
Homens que têm que dar com as mesmas pessoas, com as mesmas coisas, com os mesmos demônios. Irmão, tem gente que tem demônio de estimação. É ou não é? É ou não é? Tem ou não tem? Tem. Deixa eu te falar uma coisa séria. É sério que eu vou falar, eu estou falando para crente. Você vai para os Estados Unidos e você vai ver muitos irmãos brasileiros lá. E aí, tem muitos irmãos lá que moram anos lá. E eles não falam inglês. Mas eles pensam que falam. Por quê? Porque eles se comunicam. Water, water. Let's go, let's go. Não é? Uau. É facinho. Quando você não entende, você só diz uau. Uhum. Por quê? Porque o cara vai para os Estados Unidos. Vai para morar, vai para ficar. Ou não vai, né, Jacques? Não vai também. Aí vem, não vai. O cara vai. Se ele não aprender inglês em 3, 4 anos, esquece, ele não aprende mais. Ele acostuma a viver sem falar, mas ele se comunica. Como ele se comunica, ele não precisa falar. E a mesma coisa é o crente na igreja, irmão. Se ele vier para a igreja e nos 3 primeiros anos, 5 anos, ele não trabalhar para ser transformado, ele nunca mais será. Por quê, pastor? Porque ele se acostuma a se comunicar. Ele se acostuma, ele conhece a Bíblia, conhece os cultos, ele já sabe quem é que prega, e quando não é o pregador, quando não é o cantor, quando não é... Ele já sabe. Ele acostuma a circular no viés evangélico. Então tem um período, irmãos, para a gente ser transformado. E a gente tem que ser intenso nisso. Principalmente nós que almejamos o episcopado. Principalmente nós que queremos ser um pregador, queremos ser um ministro do Senhor, queremos pastorear, queremos ser um empresário de Cristo. Principalmente nós. Passou um período, não foi transformado, esquece, nunca mais é. Por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz o quê? Eu acho que é o 14, vamos ver. Porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo. Veja bem, ele fez uma coisa para sempre. Ele aperfeiçoou para sempre quem? Quem vai sendo santificado. Quem não vai sendo santificado não é aperfeiçoado para sempre. Jesus morreu na cruz e disse: está consumado. Ele diz: Luiz, entra. Se você entrar e quiser, eu posso ir enchendo você de glória em glória. Você vai crescendo de glória em glória. Você vai sendo transformado de glória em glória. Você vai sendo santificado de glória em glória. Pode ser? Não, pode, mas até aqui tá bom. É você que bota o cone, irmão, e diz: até aqui, Jesus. Se você chutar o cone e dizer: Jesus, me leva. Me leva para dentro dessas águas. Jesus, me leva. No primeiro ano, irmão, vai ser difícil. No segundo também. Até que no primeiro é mais fácil, porque tem toda a euforia de ser crente. No primeiro ano as águas estão dando aqui, ó, nos atelhos. E quando tem água no atelho já dá para fazer lama. E você pensa que já está? É só lama, irmão, não é água. Quando chega, você vai andando, as águas vão dando no joelho. Aí pronto, já dá para molhar a cabeça. Passa um tempo, as águas vão dando no lombo. Aqui já é um tempo de submissão. Vai chegar um tempo que você não tem mais como segurar isso. Ou você tira o pé do chão e entra, ou você volta para a areia. Quando o Senhor te chama para andar em lugares profundos, cara, você tem que sair do controle. Você tem que sair do seu controle e você vai perder o juízo. Se você não deixar o Espírito te pegar para você viver aquilo que o Fábio falou hoje, que o Vânios falou, que o Rogério falou ontem, que o Charles falou, que o Saulo falou, que o Edilson falou. Se você não tiver coragem para entrar, irmãos, mas eu tenho fé, não é fé, eu estou falando coragem.
Você tem fé que Jesus ressuscita o morto? Mas tem coragem de no velório orar por um? Então não é fé que te falta, é coragem para fazer aquilo que você acredita. Deus deu a chave na sua mão. Para mim isso também, Saulo, é a segunda milha. É você viver e acreditar em coisas que outros não têm a capacidade de viver, porque estão estudando Deus. Eles não conseguem lidar com a incompreensibilidade. E eu vou te falar uma coisa: quanto menos eu compreendo, mais eu acredito. Porque mais eu vejo que parece ser impossível. E quando eu provo o impossível, eu entro mais, porque eu sei que tem mais. E nós estamos querendo compreender a Deus para acreditar. E ficamos no campo da teoria e não da prática. De uma vida prática no espírito. De viver coisas que a gente acredita. E Deus vai provar você, Deus vai instigar você, Deus vai provocar você. De você estar no aeroporto, e o aeroporto fechado, e Deus dizer assim, aí você sabe que tem que pegar um voo e o voo não pousa. Aí Deus diz assim, ó, vai até ali no vidro e sopra. Você diz, sangue de Jesus tem poder provar. Eu não. E aí você vai lá, fica vendo primeiro se ninguém vê, e fala assim, eu quero declarar que os céus vai abrir, o avião vai pousar, eu vou embarcar e eu vou embora. Daqui a pouco, irmão, o céu abre. Aí você só vê o joinha lá de cima. E às vezes não abre. Aí quando chega no outro aeroporto, Deus diz, faz. Você diz, eu fiz ontem. Não adiantou de nada. Ele disse, não, ontem eu não abri o céu, eu estava abrindo você. Ontem eu não estava abrindo o céu, eu estava expandindo você por dentro. Agora hoje eu vou abrir o céu, porque você cresceu por dentro. Oh, aleluia! Mas basta dar 2 vezes errado, basta dar 3 vezes errado, basta dar 4 vezes errado, basta dar 10 vezes errado, que a gente não tenta mais. E Deus diz, eu que faço. Mas Senhor, eu fiz ontem, não adiantou. Eu disse, mas ontem não era para abrir o céu, era para abrir você por dentro, para você dar mais espaço para a fé entrar. Então você precisa entender quando Deus está usando você para os outros e quando Deus está usando você para você. Entenda isso, irmãos. Porque senão, irmãos, eu vou te falar uma coisa: se isso não mudar no seu coração e na sua cabeça, vai chegar um dia. Teve um dia que para Saul consultar Samuel ou consultar a feiticeira era a mesma coisa. Se você não crescer em fé com Deus, tens fé em Deus? Vai chegar um dia que se você não atuar em fé com Deus e não treinar a sua fé, treinar os músculos da fé, levantando peso, tirando toda a incredulidade, vai chegar um dia que consultar o pai de santo, consultar o feiticeiro, consultar a irmã que joga búzios, a irmã que joga carta, ou consultar um pastor, vai ser a mesma coisa para você. Nós não temos mais entendimento para nada. Nós vamos consultando tudo que dá certo. Por isso que tem pessoas que têm profeta de estimação. Só consulta os profetas de estimação, porque os profetas falam no seu ego. Irmãos, diga comigo, incredulidade. Não, eu tenho que me livrar disso. Se eu quero ser um homem e uma mulher de Deus, eu preciso me livrar da incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia trouxeram um menino para Jesus orar. Jesus estava no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Jesus está lá. Levou Pedro, Tiago e João. Chegou lá, apareceu Elias e apareceu Moisés. Pedro até queria fazer umas tendas. E lá embaixo, os discípulos estão lá e um pai traz um menino que era possuído de demônios. O demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água. E aquele demônio que atormentava aquela família
Os discípulos não puderam expulsar. Fizeram de tudo, discutiram um monte. Ô irmão, por que não tem demônio, né? Não tem nome de William, de Shelton? Por que o nome de demônio é tudo brasileiro, irmão? Só tem demônio brasileiro. Não tem, né? O Michael, né? Tudo é o Zé, é a Maria. Se botaram o nome nos demônios só de brasileiro, não tem nome de demônio inglês, espanhol, será que não tem também? Tem? Juanito? Não tem Juanito? É duas coisas que eu fico observando. Você pode ver, tufão, terremoto não, como é que é? Aquele ciclone, é tudo nome de mulher. Caterine, agora tem o Karina, que está lá na Filipinas. O GC ligou hoje pedindo oração. Pastor, ora aí, porque como é que é o tufão Karina? Eu disse, pessoal, tem nome de mulher esses tufão, gente? É normal isso? Não, né, gente? Está amarrado. E aí trouxeram demônios discutindo teologia ali. Pode, não pode, é esse, é aquele. Aí Jesus desce. Quando Jesus está descendo o monte, Jesus se depara com aquela situação. Jesus diz o quê? Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Aí Jesus para, senta com o menino, com o pai do menino, pergunta, o que está acontecendo? O pai do menino diz, olha, eu trouxe aqui o meu filho para os teus discípulos, né? Mas eles não puderam expulsar, né? E acontece isso com ele, acontece isso, acontece aquilo. Jesus vai dar uma voz de comando e liberta o menino. Aquele silêncio, desce um silêncio. Aí foram todo mundo para casa, e os discípulos. Chegou em casa, o discípulo assim, Senhor, por que a gente não pôde expulsar o demônio do menino? Jesus disse assim, não, porque essa casta só sai com jejum e oração. Aí quando a gente ouve isso, a gente faz o quê? Vai orar e jejuar para expulsar demônio dos outros. Só que Jesus não estava se referindo ao demônio do menino. Jesus estava se referindo ao demônio da incredulidade dos discípulos. Porque ele tinha acabado de dizer, ó, geração incrédula. Aí nós vamos orar e jejuar para Deus usar a gente para os outros. E Deus diz, não, você tem que orar e jejuar para você ser livre da incredulidade. Você tem que orar e jejuar para você ser livre. Você quer libertar os outros, mas está preso. Por que você acha que Moisés teve que ir para a casa de Faraó? Porque Moisés ia ser um libertador, ele tinha que ser criado como príncipe. Ele não podia ser criado como escravo, porque escravo não liberta escravo. Só um príncipe liberta escravo. Só um rei liberta escravo. Mas às vezes a nossa cabeça, irmãos, ainda é de dependência emocional. Então se a gente está bem, a gente ora, jejua e expulsa demônio. Cura enfermos. Se a gente está mal, pronto, já era. Então eu quero deixar essa palavra para você. Nós seres humanos precisamos aceitar a nossa incapacidade de compreensão. Porque o ser humano que não aceita a sua incapacidade de compreensão, ele começa a inventar verdades. Para quê, pastor? Para suprir a sua carência da incapacidade. Para se achar sábio em todo tempo, para se achar perfeito em todo tempo, para se achar útil em todo tempo, ele vai criando verdades para suprir uma carência de incapacidade. Pegou? Amém? Estou sendo claro? Você precisa entender, é melhor que você entenda do que você goste. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu não estou dizendo com esse texto, irmãos, que lemos, que Deus estava provando a conduta de Ciro. Eu estou dizendo que Deus o usou. Ele usa quem não conhece. Como é que é? Deus usa até quem não o conhece
Para quê, pastor? Para confrontar aqueles que pensam que o conhecem. Ele usa quem não conhece para confrontar quem pensa que o conhece. Marcos 4:26 diz assim: como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre. Não, isso é Eclesiastes. Marcos 4:26 diz sobre o reino dos céus: é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. O Espírito Santo conserta, graças a Deus. Não sabendo ele como. Cutuca alguém e diz: você não sabe como. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Chega-se a ceifa, passa-se-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Você nunca vai saber como cresceu. Você nunca vai saber como prosperou. Você nunca vai saber. Porque se você souber explicar como a sua igreja cresce, já não foi Deus que fez crescer, foi você. E se você que faz crescer, você tem que alimentá-la. E aí o dia que você não tiver mais o que fazer, você vai ficar inventando moda, dando coisas para as pessoas levarem para casa, para segurar as pessoas perto de você. E quando alguém perguntar como é que cresceu, você só diz assim, ó: eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estou vendo. Mas como é que foi, Luiz? Eu não sei. Eu sei que não sei. Eclesiastes 11 diz isso. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Então, quer saber? Você está aí com uma ânsia pelo futuro, porque todos nós temos essa ânsia pelo futuro. A gente quer saber o que Deus vai fazer amanhã. Cara, se conecta com Deus, vai buscar o Senhor e entra no rio. E deixa as águas te conduzirem, porque não tem como dar errado se você andar na rota de Cristo. Não tem como dar errado se você anda na rota de Cristo. E se você andar na rota de Cristo, você sempre vai encontrar o diabo, mas vindo no caminho contrário. Tem crente que me diz assim: pastor, eu não aguento mais, porque eu encontro o diabo de vez em quando. Eu digo, indo ou voltando? Ele diz, voltando. Eu digo, então você está certo. Se ele tivesse ido no mesmo caminho que você, eu ia dizer que você está indo para o inferno. Mas se você está encontrando, é porque vocês estão em caminhos opostos. Glórias a Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus aprova Ciro, que Ciro está certo. Eu estou dizendo que se Jesus não puder usar a santidade da igreja para salvar o mundo, Ele vai usar o mundo para confrontar a religiosidade da igreja, para confrontar a imaturidade da igreja, para confrontar o mundanismo que a igreja vive, presa, como disse o Fábio hoje, presa na agenda do mundo. Nós não podemos ver um sinal. Dá um terremoto e diz, ó, Jesus está voltando. Tem uma guerra, Jesus está voltando. Glória a Deus, está voltando. Mas você está olhando a partir da guerra, a volta de Jesus? Não, irmãos. Não é. Jesus não vai voltar porque tem guerra porque Jesus vai voltar. Minha ótica é Cristo. O meu cenário é Cristo. Oh, Jesus, abre os olhos do moço para que ele veja que maior é aqueles que estão com nós, que estão conosco, do que aqueles que estão no mundo. Parece que a gente vive com medo. A gente vive com medo, irmãos, e esse não é o nosso lugar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: é preferível abraçar a ignorância do que cair no ridículo de achar que pode doutrinar a Deus. Por isso o Senhor diz para a gente aqui nessa noite: quem é o caco?
para discutir comigo. Se eu quiser fazer, eu faço, em ponto final. Não, mas é dessa, é daquela, é da esquerda, e se eu quiser usar, eu faço e pronto. Não, mas o Brasil, irmão, cada nação tem o presidente que merece. Nós queremos o quê? Defender o quê? A igreja? Não. Igreja, volte para o seu lugar. E você vai afetar todas as áreas de uma sociedade. Volte para o seu lugar e você vai afetar todas as áreas de uma sociedade. Volte a acreditar no sobrenatural. Volte a viver coisas sobrenaturais. Volte a profetizar. É preferível abraçar a ignorância do que cair no ridículo de achar que pode doutrinar a Deus. Porque pelo menos Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque se um Deus que pode ser compreendido sem ser amado, então ele não é Deus. Então ele não é amor. Deus não será compreendido por você sem amar primeiro Ele. Ninguém nunca compreenderá Deus sem conhecer o seu precioso amor primeiro. E mesmo conhecendo o seu precioso amor, corremos o risco de não compreender tudo. Não se glorie, Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força. O que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu faço misericórdia, justiça e juízo, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Em me conhecer, em saber que eu sou Deus. E que eu faço? Me conhecer para saber o que eu sou e o que eu faço. Me conhecer para saber o que eu sou e o que eu faço. São processos. Sem intimidade eu não vou conhecer as suas ações. E nós ficamos estudando Apocalipse esperando sinais. Ficamos estudando sinais. Apocalipse não é a revelação de sinais, é a revelação de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Eu vou te dar um conselho de alguém que tem aprendido com Deus, com os amigos, com os irmãos. Eu vou te dar esse conselho: não permita que a sua razão se meta aonde ela não tem alcance. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, ok. Mas se o dia que você tiver razão, você vai querer morrer pela causa. O dia que você quiser, por quê? Porque você vai entender que morrer é vida. Você vai entender que você vai morrer pela causa. Tem coisas que eu não faço, não é porque é pecado, é por causa da causa. A causa que nós temos como igreja tem uma cobrança, assim, eu não sei quanto a você, mas tem uma cobrança da dignidade. Eu não sei quanto a você, mas a dignidade me cobra. Me cobra. Então procure, às vezes, por meio das experiências, o que você não pode alcançar por meio do raciocínio. Porque tem coisas que você não vai alcançar por meio do raciocínio. Você vai querer compreender e você não vai compreender. E o problema é que, quando nós temos dificuldade de lidar com a incompreensibilidade que nós temos, nós vamos criando verdades no caminho para justificar aquilo que sabemos. E por isso que a mula de Balaão é bem pior do que Balaão. Porque ela viu, ela profetizou, ela afetou sim o destino daquele profeta, porque o anjo falou: se a mula não tivesse me visto, eu ia te matar. Só que no outro dia, depois do culto, a mula voltou a ser mula. Então ver e falar não é tudo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso viver essa alegria permanente
que não é ausência de problemas, é viver no meio das dificuldades, entendendo que nada pode nos prejudicar permanentemente. Nenhum sofrimento que você vive vai ser irrevogável. Nenhuma perda que você teve vai ser irreparável. Nenhuma derrota é mais do que transitória. Nenhuma decepção é definitiva. Jesus nunca negou isso para mim como cristão. Ele nunca negou a realidade do sofrimento, do desânimo, da decepção, da frustração ou da morte. O problema é que nós achamos que o principal propósito do Evangelho é nos poupar do sofrimento presente. O principal propósito do Evangelho é nos livrar do sofrimento eterno, não é do sofrimento presente. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que me falte o produto na vinde, ainda que os campos não produzam alimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? Uma vida semelhante à de Cristo, é isso que estamos buscando como cristãos? Ou nós queremos ser evangélicos melhorados? Nós estamos buscando uma vida semelhante à de Cristo? Eu te garanto, querido, uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Cristo. Dá a impressão que a gente é meio franciscano, mas não é. O que eu estou querendo dizer para você é que é possível viver no meio do caos, no meio da dificuldade, não é? É possível você viver no meio do caos, no meio da dificuldade, sem se corromper. Jesus não vai colocar você numa redoma de vidro. Daniel viveu em Babilônia, mudou de rei 3 vezes. Em Daniel capítulo 5, o Senhor escreveu na parede Mene, Tekel e Parsim. Ninguém sabia decifrar aquilo, só alguém que tinha o Espírito de Deus. A rainha mãe disse para o filho dela, meu filho, na época do teu pai tinha um rapaz aqui, teu pai gostava muito dele, teu pai até se converteu ao Deus dele, teu pai até mandou tirar todos os utensílios do templo. Seu pai ia para a igreja mesmo, teu pai era crente. Daniel já estava esquecido, já tinha acabado o seu ministério ali, porque o rei morreu, o filho assumiu. Aí o filho diz, manda chamar ele. Quando Daniel está entrando, irmãos, o rei levanta e diz, és tu ainda o mesmo Daniel? Oh, aleluia. És tu ainda o mesmo Daniel de que meus pais falam? Daniel disse, sim, o mesmo. Ele disse, se você adivinhar, se você acertar o que está escrito ali, eu vou te abençoar, vou te dar riqueza. Daniel já botou o pix embaixo. Não, Daniel disse, dá os teus presentes para os teus. Numa linguagem Luiz Herminiana, ele estava dizendo assim, eu não profetizo por dinheiro. Em Luiz Hermínio capítulo 1, versículo único, ele estava dizendo assim, eu não profetizo por dinheiro, mas ele disse, dá os teus presentes aos teus. E o rei disse, então o que está escrito ali? Ele disse, deixa eu te contar uma história. Teu pai matava quem queria, deixava viver quem queria, mas se exaltou no coração. O Senhor dos céus colocou ele para pastar, ele pastou. Criou garras, criou unhas, criou pena. Mas um dia ele voltou e se converteu. E ele decretou aqui que ninguém deveria adorar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. E ele mandou tirar todos os utensílios do templo. E você sabia disso? Sabe o que está escrito ali? Estás pego, nego. Sabe o que está escrito ali? Lascou. Está lascado. Ele disse, sabe o que está escrito ali? Pesado foste na balança. Tem uma balança que te pesa. Não é a balança que representa direito, não.
Se pesado foste na balança e foste achado em falta. E agora sabe o que vai acontecer? O reino será tirado de ti e será dado a outro. Aos medos, persas. Aquela palavra foi tão forte no coração de Belsazar, que a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu. E a Bíblia diz que ele morreu naquele mesmo dia. Eu estou falando dessas sentenças, irmãos. Eu estou falando de profetas que parece que estão esquecidos, mas eles não estão. Ei! A popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Se prepare, porque esses homens e essas mulheres que não profetizam por dinheiro estão voltando para os púlpitos. Esses homens e essas mulheres que estão na internet e não estão pedindo dinheiro para ninguém e são muito abençoados, eles estão profetizando porque tem um chamado, tem uma sentença, tem um grito, tem um clamor no seu espírito. O dinheiro vai vir, não se preocupe, a bênção vai vir, Deus vai te abençoar. Você vai ter que ir para onde você tem que ir. Se você tem que profetizar na Espanha, você vai para a Espanha. Se você tem que profetizar na França, você vai para a França. Mas eu não tenho dinheiro, mas Deus vai te dar o dinheiro da passagem. Se você tiver que profetizar no vale, você vai para o vale. Se for no monte, vai ser no monte. Deus vai te levar aonde você precisa estar. Então escute. Não procure o que fazer, procure aonde você precisa estar, porque o que você tem que fazer está exatamente aonde você precisa estar. Onde tu queres que eu esteja, meu Senhor? Se preocupe não, Ele vai fazer. Levanta um pouco a sua mão, solta um pouco, solta.